Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h16 e fazemos contato com a presidenta da Associação de Juízes para a Democracia, Valdete Souto Severo. Bom dia, Valdete. Bom dia. Valdete, a AJD publicou uma nota repudiando o pronunciamento feito pelo secretário de Cultura, o ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, e bem assim como a política que vem sendo feita pelo atual governo na área, exigindo que as instituições responsáveis pela garantia da democracia promovam a responsabilização civil, administrativa e criminal de Roberto Alvim. O que pode acontecer com o ex-secretário de Cultura, Valdete? O que a gente espera é que ele responda, tanto administrativa quanto penalmente, e também no âmbito civil, por ter feito uma verdadeira incitação ao nazismo, que é um regime que, como a gente sabe, todos os ouvintes também sabem, praticou crimes contra a humanidade. Era um regime que institucionalizou a eliminação sistemática de pessoas. E é muito grave que num país como o nosso, que se diz democrático, que tem uma Constituição como a de 88, e que condena como crime, né, a prática de tortura e mesmo a incitação a práticas criminosas, tenha tido um secretário de Cultura que tenha feito um vídeo como aquele, claramente, inclusive na estética do vídeo, claramente homenageando ou reproduzindo até a fala do Goebbels, que foi um nazista. Então, é isso que a gente espera, que não fique só por isso mesmo, até porque no mesmo dia em que ele foi afastado da Secretaria de Cultura, o presidente Jair Bolsonaro o havia elogiado, dizendo que finalmente nós tínhamos no Brasil um verdadeiro secretário de Cultura, uma pessoa que atende às demandas de uma sociedade que é conservadora e cristã como a brasileira. E aí no mesmo dia aquele vídeo sai e nós não sabemos bem a razão, mas enfim, ele foi afastado do cargo, só que isso é muito pouco. Ser afastado do cargo não é suficiente para dar conta da gravidade daquilo que ele de alguma forma inaugura, porque nós estamos diante de um governo que é autoritário, que flerta com as ideias de regimes como o nazismo há muito tempo, né? Nós estamos vivendo isso desde o início do ano passado, mas nós não tínhamos tido ainda algo tão claro. Talvez o que tivesse mais assim tangenciado a essa ideia tenha sido as declarações tanto do filho do presidente quanto do próprio ministro Guedes sobre uma suposta necessidade de retorno do AI-5, mas nada tão claro quanto aquele vídeo que foi publicado pelo Alvim. Agora, Valdete, só para deixar claro para o ouvinte, para o telespectador, existem mecanismos legais justamente aqui no Brasil. A gente sabe que tem países que tratam esse tipo de atitude de uma forma muito mais rígida do que o Brasil vem tratado, mas existem mecanismos legais para que se puna, então, Roberto Alvim. Seria necessário, no caso, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República? O que seria preciso para haver essa responsabilização do ex-secretário? A Procuradoria-Geral da República, né, que anda preocupada com outras coisas, deveria exatamente fazer uma denúncia, né, para iniciar uma ação, tanto em âmbito penal quanto em âmbito civil, para que ele fosse responsabilizado. Sem dúvida que existe um mecanismo para responsabilização. Nós temos um direito que é muito caro a qualquer Estado democrático, que é o direito de liberdade de expressão. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é alguém que ocupa um cargo de poder, como é o caso da Secretaria de Cultura, fazer uma manifestação oficial, portanto, porque ele o fez na condição de secretário de Cultura, com aquele teor. Isso é grave e precisa ser reparado. O principal da nossa nota, que a JD quer deixar muito claro, é que para nós não é suficiente o afastamento do cargo. Afastar do cargo não é suficiente para dar conta da gravidade daquele tipo de manifestação, especialmente no momento como que a gente está vivendo, né, em que nós temos um governo que flerta com esse tipo de política pública. Ama? Valdete, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. E logo ali depois do desligamento do Roberto Alvim da pasta da Secretaria de Cultura, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a atriz Regina Duarte e ela sinalizou ali que deve aceitar o convite do presidente para comandar a pasta da Secretaria Especial de Cultura. Na sua avaliação, qual é a postura ideal que se espera de um novo comandante para essa pasta tão importante,
para o Brasil e também ali para a economia brasileira. A gente sabe que a cultura representa uma grande parte da economia brasileira, ali empregando quase 6 milhões de trabalhadores brasileiros, representando quase também 3% do PIB. O que se esperar desse novo comandante da pasta da Secretaria Especial de Cultura, Valdete? Bom, em primeiro lugar, o que nós deveríamos esperar e exigir do atual governo é que ele refizesse o Ministério da Cultura, né, que foi extinto. Porque uma Secretaria de Cultura não é suficiente para dar conta exatamente do que tu acabaste de dizer, da importância que há no fomento e de tudo que gira em torno da cultura num país, ainda mais num país do tamanho do nosso. Mas, enfim, acho que se espera de um novo secretário de Cultura que ele realmente mantenha tanto os programas que já existem de fomento à cultura, mas que possa, inclusive, aumentá-los, né? Incentivar ainda mais uma cultura que seja realmente plural, que seja realmente democrática e que não tenha censura. Infelizmente, me parece que a escolha, e não poderia ser diferente pelo perfil do governo, né? Mas me parece que a escolha não vai nesse sentido, porque nós vemos ser escolhida, ou pelo menos a sinalização de que será escolhida, uma pessoa que não tem experiência propriamente na área administrativa, que é uma atriz, e uma atriz que já figurou, digamos assim, no quadro político do Brasil, infelizmente, com uma atuação, no mínimo, triste, né, como teve na época, todo mundo lembra, na época das eleições de 89, em que ela fez, inclusive, um vídeo dizendo que tinha medo do que podia acontecer no Brasil, caso um partido de centro-esquerda, digamos assim, né, pudesse ganhar as eleições. Então, o perfil da pessoa escolhida já não nos indica que haverá grandes mudanças. Nós tínhamos que ter, na verdade, um fomento à cultura que fosse de uma forma mais plural. A gente sabe que nós temos, por exemplo, um grande problema no Brasil, que é a forma como são repassados valores para os principais veículos de imprensa, que são veículos de imprensa, em alguma medida, comprometidos com um discurso, né, apenas, e que acabam não fazendo um jornalismo crítico, como é o caso de vocês que fazem esse jornalismo crítico. Então, assim, a simples redistribuição dos valores alcançados pelo governo para órgãos de imprensa, podendo e devendo fomentar veículos de imprensa que não sejam sempre esses mesmos, que pertencem a 2 ou 3 famílias do Brasil, já faria uma grande diferença, mas não há, na realidade, expectativa nenhuma de que isso aconteça com a indicação que houve ou com o governo que se tem aí. Valdete, hoje o jornal Estado de São Paulo noticia que o Corregedor Nacional de Justiça em Exercício, o ministro Emanuel Pereira, determinou a abertura de uma investigação para apurar se o juiz do trabalho Jerônimo Azambuja Franco Neto, da 18ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, feriu o Código de Ética da Magistratura ao afirmar em uma decisão que o país vive uma meritocracia neoliberal neofascista. E você escreveu um artigo justamente a respeito disso ontem para a revista Carta Sim. Capital, e eu queria que você falasse a respeito desse episódio, né? Porque as pessoas se espantam quando um juiz escreve isso numa sentença. Assim, acho que tem várias questões que a gente precisa analisar aí. Primeiro, que me parece que essa manifestação é um sintoma. Acho que isso precisa ficar muito claro para os ouvintes, pelo menos para que eles reflitam sobre isso. Por que é um sintoma? Porque a gente está vivendo um momento de adoecimento social, um momento de muita violência, um momento em que praticamente não passa um dia em que a gente não tem uma notícia de que algum cargo foi extinto ou de que alguma atrocidade aconteceu, inclusive por parte de instituições, né, que uma criança foi morta com bala perdida, enfim. Nós estamos vivendo um momento de muita violência, inclusive institucional, que está adoecendo as pessoas. Então, por que eu estou começando dizendo isso? Porque é evidente que não é esperado que numa sentença se faça uma análise do quadro político do país. E talvez isso não seja mesmo desejável. Mas a grande questão é, em primeiro lugar, o que leva um juiz a fazer esse verdadeiro desabafo, e aí a importância de compreender o quadro de violência e de adoecimento social que a gente está vivendo, e em segundo lugar, por que causou tanto espanto? Porque, afinal de contas, a gente tem um presidente que está toda hora dizendo palavrão em público, nós temos filhos do presidente que tweetam, eu até referi no artigo assim, e aquelas referências foram feitas numa pesquisa de 5 minutos. Se eu pesquisasse por mais tempo, certamente teriam outras referências a fazer em relação à conduta, digamos assim,
do atual governo, e que é um posto de poder que talvez seja muito mais relevante politicamente e afete muito mais as pessoas do que um juiz ao proferir uma sentença. E isso nunca causou espanto. Quer dizer, nós tivemos um presidente que na época do Carnaval falou em Golden Shower, né, e todo mundo referiu isso e virou mais ou menos uma piada, mas ninguém não causou espanto para nenhuma das instituições que poderiam de alguma forma tentar reprimir esse tipo de manifestação por alguém que fala em nome do país. Nada disso aconteceu. Agora, com uma sentença que, na verdade, não é ofensiva, é importante que se diga isso também, há um texto ali de análise política do que nós estamos vivendo, mas, assim, o máximo da ofensa que a sentença contém no seu texto é justamente essa expressão merdocracia. Por que isso espanta tanto, né? Por que isso causa esse furor todo e aí as instituições logo se levantam para dizer vamos punir este juiz? Porque, na verdade, nós estamos vendo ali, mais até do que um sintoma, o desvelamento de uma realidade que o Brasil está vivendo. Tem muita gente desconfortável com o que está acontecendo no nosso país, né? E talvez esse grito de ajuda, ou essa manifestação nas sentenças incomode tanto exatamente por demonstrar que também existem pessoas vivendo situações. Veja só, a situação que nós estamos vivendo, eu sou juíza do trabalho, a situação que nós estamos vivendo na Justiça do Trabalho é uma situação de assédio institucional muito grande, porque a Justiça do Trabalho vem sofrendo redução no seu orçamento, então está sendo asfixiada por dentro, e muita pressão para que os julgamentos sejam em determinado sentido, lidando com uma falta de servidores que compromete a prestação jurisdicional em função da emenda constitucional 95, ou seja, também o Poder Judiciário e os juízes estão sendo assediados. Então, me parece que é importante tratar deste caso, em primeiro lugar, percebendo por que ele causa tanto espanto. Ele só causa espanto porque, na verdade, ele é uma denúncia, que é uma denúncia importante de ser feita, talvez não num texto de sentença, mas é uma denúncia importante. E, em segundo lugar, como um sintoma de que as pessoas não estão mais suportando o que vem acontecendo no nosso país, e de algum modo elas precisam falar. Veja só, nós tivemos agora, ano passado, uma aprovação de uma resolução do CNJ que praticamente é uma mordaça para a magistratura. Sem dúvida nenhuma tem um conteúdo de censura, porque impede praticamente os juízes de comentarem coisas que sejam políticas, não político-partidárias, mas que tenham um caráter político em suas redes sociais. Um quadro como esse é um quadro que revela uma exceção. Nós não podemos mais dizer que estamos vivendo em um ambiente democrático, e em algum momento isso se torna insuportável para algumas pessoas e acaba desaguando numa espécie de desabafo, como me parece que foi esse da sentença do juiz Jerônimo. E quando você lembra, né, Valdete, que o presidente da República falou em Golden Shower, ele não só falou, como divulgou um vídeo por meio de uma rede social, exato. O que torna ainda o episódio mais absurdo. E também em relação à área trabalhista, né, em que os juízes, como você disse, estão sofrendo um assédio institucional, foi justamente a área em que as pessoas mais perderam direitos, né, de 2017 para cá, com a aprovação da reforma trabalhista e também com a retirada de vários outros direitos, lei da terceirização também, o assédio sindical, né, já que os sindicatos estão sofrendo também um assédio institucional por parte do governo Bolsonaro. Quer dizer, é bastante compreensível que isso tenha acontecido, né, que o magistrado tenha ali usado uma sentença para fazer esse desabafo. Que os ouvintes têm que se dar conta. Existe um sofrimento para toda a magistratura trabalhista que acredita no direito do trabalho, e quem escolhe ser juiz do trabalho é porque acredita no direito social do trabalho. Há um sofrimento que está sendo, que nós estamos tendo que vivenciar, que é muito grande, desde a reforma em 2017, mas não só com a reforma. Nós tivemos recentemente a conversão de uma MP em lei, a Lei da Liberdade Econômica, e agora temos a MP 905, todas essas legislações retiram direitos trabalhistas, os sindicatos estão completamente asfixiados, sem conseguir dar conta de lutar contra esse desmanche todo. Quer dizer, isso causa sofrimento, e é nesse contexto, me parece, de sofrimento, de adoecimento, que essa manifestação precisa ser compreendida, por um lado, né, e por outro lado, também a gente precisa compreender que existe uma vontade de capitalizar essa manifestação,
do juiz do trabalho em favor de um discurso censuratório. Quer dizer, nós, na verdade, houve um superdimensionamento desse texto de sentença, porque se nós formos olhar, existem outras sentenças que também incluem textos de caráter político, também fazem análise política nos seus textos e que nunca tiveram essa repercussão que hoje está tendo a sentença do juiz Jerônimo. Ou seja, existe uma deliberada vontade de setores mais conservadores da sociedade de algum modo capitalizar essa manifestação, esse desabafo, como um instrumento a mais, ou um argumento a mais para justificar a censura que já vem sendo feita sobre a magistratura nacional, é preciso que se diga, e um exemplo disso, como eu disse antes, é essa resolução, mas não é a única, né? Nós tivemos outras resoluções e outras manifestações de corregedorias e do próprio CNJ que vão no sentido de censurar manifestações de pensamento por parte de quem está no meio desse, né, do olho desse furacão de desmanche de direitos sociais que está acontecendo no nosso país. Valdete, para a gente aproveitar aqui, ontem, né, o Intercept Brasil trouxe à tona aí mais uma denúncia sobre a Vaza Jato. Dessa vez, os procuradores da Lava Jato teriam, segundo a revelação do Intercept Brasil, utilizado do site antagonista para interferir na escolha do novo presidente do Banco do Brasil. As informações aqui, segundo o site, dão conta que os procuradores forneceram documentos para alimentar notícias contra o ex-presidente da Petrobras, o Ivan Monteiro, no intuito ali de evitar que ele ocupasse a presidência do Banco do Brasil. Qual é a sua avaliação sobre essa interferência, né, no processo, no judiciário, para fazer essa manobra aí e então tirar ali da cena o ex-presidente Ivan Monteiro, né? É lamentável, na verdade, assim, novamente o que o Intercept traz à tona não é novidade, né? Como aconteceu no caso da Operação Lava Jato, nas outras denúncias, não há aqui nenhuma novidade, é algo que está sendo dito há muito tempo. Esse site, por exemplo, o Antagonista, há muito tempo que vem fazendo uma política, digamos assim, orientada, né, de algum modo. E agora a gente tem, então, e essa é a importância da denúncia e do jornalismo sério, agora a gente tem, então, a prova de que isso realmente aconteceu, inclusive determinou o rumo, né, de algo tão importante como a condução de uma empresa pública de extrema relevância para o país. Então, é lamentável. A questão é, o que vai ser feito com isso? Né? A denúncia está aí, está feita, tem prova, como aconteceu no caso do Dallagnol e do hoje ministro Sérgio Moro, as provas estão dadas, mas nada aconteceu. Nós tivemos denúncias mais graves do que essa recente do Intercept e até hoje ninguém foi afastado do cargo, nada disso foi devidamente apurado. Não sei se acontecerá alguma coisa em relação a esse site, mas é difícil que aconteça. Então, o que fica de todo esse episódio é a constatação de que se tem razão quando se diz que existe uma parte da mídia que não faz um trabalho sério, que na verdade serve a interesses econômicos, e nós sabemos quais são, e que é difícil falar de verdadeira liberdade de expressão e liberdade de imprensa num país em que esse tipo de promiscuidade acontece. Porque, na verdade, agora, de novo, nós temos mais uma prova de promiscuidade de investigadores que deviam estar agindo ali de forma séria e isenta, com o intuito de determinar os rumos políticos do nosso país. E justamente por ter tido pouca consequência, né, até agora, consequência no sentido legal, inclusive que ontem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo, ele meio que desdenhou, né, da Vaza Jato, dizendo o seguinte: foi um episódio menor. Eu, sinceramente, nunca dei muita importância para isso. Acho que ali houve um monte de bobajarada. Não dá para dizer que a Vaza Jato é bobajarada, né, Valdete? Mas imagina só, é isso que eu digo, né? Veja, vocês acabaram de me perguntar sobre uma sentença de um juiz que fez um desabafo, abriu um tópico na sentença dele para dizer, olha só, o que está acontecendo no país é sério, nós não estamos vivendo uma democracia, tem gente que está barbarizando no governo, nós temos uma ministra da mulher que diz absurdos e que isso e fica tudo por isso mesmo. Essa sentença, né, provoca um escândalo e reação por parte da AGU e por parte do CNJ, que saem dizendo, nós vamos punir esse juiz.
Mas, por outro lado, quando um juiz, que o Sérgio Moro era juiz na época da Lava Jato, quando um juiz conversa por WhatsApp ou por Telegram, que seja, com o procurador que está investigando o caso que ele vai julgar, quando esse juiz orienta, define provas, etc., ou seja, age de forma absolutamente ilícita, nada acontece. O que se tem é que meses depois ele vai, né, para um programa como Roda Viva dizer que isso é tudo bobagem. E ele diz isso porque ele tem respaldo para dizer isso, ele diz isso porque ele continua, né, no cargo de ministro, apesar de tudo que foi denunciado. Então veja como há uma distorção, como há uma inversão de valores muito clara, que demonstra que a gente realmente está vivendo um tempo, né, tempos sombrios no nosso país atualmente. Infelizmente o cenário é esse, né, Valdete? Queria agradecer muito aqui a sua participação hoje no Jornal Brasil Atual e a gente espera mais participações suas aí no decorrer de 2020. Estamos à disposição, parabéns pelo jornalismo que vocês fazem, podem contar sempre com a gente, a JD está sempre à disposição de vocês para vir aqui conversar. Muito obrigado. Conversamos aqui com a presidenta da Associação Juízes para a Democracia, a JD, Valdete Souto Severo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.